uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento humano, envelhecimento saudável. E hoje nós vamos conversar sobre a alucinação em idosos com Alzheimer. É um problema muito comum que traz muitos transtornos para o cuidador, inclusive é um dos fatores de estresse, porque o cuidador não sabe lidar com essa situação, muitas vezes o profissional de saúde também não sabe orientar, e esse foi um dos temas mais pedidos quando eu coloquei as postagens, sobre o mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Eu perguntei para vocês quais os temas que vocês teriam maior interesse. Esse foi um dos temas, tá? Lembrando que amanhã nós teremos live novamente, quinta-feira, sexta-feira, ou seja, 4 dias de lives sobre a doença de Alzheimer, tá? E hoje, além de nós conversarmos sobre esse tema, eu também vou fazer o lançamento do meu livro. Então, você que é cuidador, que é familiar, que é profissional, que está interessado em aprender muito mais sobre a doença de Alzheimer, fique comigo nessa noite, que eu tenho certeza que vai ser muito valiosa para você, tá bom? Hoje eu estou fazendo a transmissão diferente, né? Então, essa câmera onde eu estou fazendo a transmissão, eu não consigo visualizar as mensagens de vocês. Eu vou visualizar aqui no outro celular. E agora tá legal, ó. Agora eu consigo visualizar as mensagens de vocês no outro aparelho, tá bom? Então, eu vou dar uma boa noite pro Heleno, para Graciete, Cláudia Caldas, Vera Matos, Maria Teodora. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão a vocês. Essa semana eu tenho certeza que vai ser uma semana muito especial, tá? Eu vou pedir só a minha filha para colocar os gatinhos no quarto. Coloca para mim, Júlia, que os gatinhos, gente, estão correndo aqui para todo canto. E se deixar, eu não consigo fazer mais nada. Eles tombam tudo aqui, né? Então tem que guardar os gatinhos, tá? Heleno, gratidão aí pelo seu carinho. Lu Pereira, que também entrou agora. Lu aí, que a mãe teve a doença de Alzheimer, já faleceu, mas a Lu continua nos grupos de idosos ajudando, né, Lu? Anabela também, Lourdes Silva. Gente, uma boa noite para todos, tá? Já vou iniciar a live agora. Peço a você que curta, compartilhe, deixe seu nome, diga de onde você é. Eu já vou começar hoje, vocês viram que eu estou inovando aqui, né, com flip, para que fique uma coisa também visual. Não só vocês me escutem, mas vocês também possam ler, porque tudo isso ajuda a gente a assimilar melhor as informações, tá certo? Então hoje a gente vai inovar um pouquinho aqui. Então peço a vocês que compartilhem. Então lembrando, vocês vão aprender sobre a alucinação, como lidar com a questão da alucinação em idosos que têm a doença de Alzheimer. E ao final eu vou falar também sobre o meu livro, sobre os bônus, enfim. Então continue acompanhando, tá bom? Rosemary, boa noite, seja bem-vinda. Bom, gente, então vamos lá. O que são as alucinações, né? Como eu coloquei aqui no flip, são alterações na percepção do idoso. O que acontece? Ele passa a ouvir coisas, ouvir pessoas, a sentir cheiros, né? Ele tem mudanças na percepção, ele tem a percepção alterada em relação à visão, ou seja, ele pode ver animais, podem ver pessoas que não existem, que na verdade não estão ali naquele momento. Ele pode ouvir coisas, ouvir pessoas, ouvir animais, ouvir barulhos que não existem. E ele pode ter mudanças também na questão do cheiro, na questão do que ele sente. Então, assim, é super importante que você entenda que as alucinações, elas são normais na doença de Alzheimer. A maioria dos idosos que têm essa doença vão apresentar esses transtornos de visão, esses transtornos de audição e esses transtornos relacionados ao olfato também, tá? E aí, o que acontece? Muitos cuidadores, eles ficam, já colocam religião no meio, porque ficam preocupados porque o idoso está ouvindo alguém que já morreu, está ouvindo alguém que não existe, e já começa a pensar que isso tem influência religiosa, tá? Isso é totalmente normal na doença, são as mudanças neuronais, a mudança no cérebro desse idoso que faz com que ele tenha essas mudanças de percepções, tá bom? Então, a primeira coisa é você entender isso. Isso também, as alucinações são consequências da doença, tá bom? E aí, vamos seguir aqui para o próximo passo. Vamos aprender a lidar com isso. E aí, gente, primeiro ponto, eu vou dar 8 dicas para vocês aprenderem a lidar com as alucinações. Mas, primeiro ponto, não precisa ter medo, tá? Vou até arriscar aqui, gente, ó. Não precisa ter medo, porque, como eu falei,
a alucinação, o idoso ouvir coisas, ver coisas que não existem, é normal, é um quadro normal da doença. Então você que é cuidador, não tenha medo, tá? Porque a maioria dos cuidadores que eu convivo, que eu já trabalhei, tem medo, fica meio quando o idoso começa a conversar com gente que já morreu, começa a ficar com medo. Então assim, exclua o medo da sua vida, porque isso são só mudanças neuronais, tá? Já respondendo a pergunta da Rosemary, ela me pergunta se diabetes alterada pode causar alucinações. Pode sim, tá? Inclusive se esse idoso tiver hipoglicemia, que é quando o açúcar no sangue dele desce demais, e aí ele tem essa flutuação cognitiva e pode ter alucinação também, Rosemary. Então esse é um dos pontos sim, tá? Então, primeira coisa, não precisa ter medo, tá? Segundo ponto, gente, existem medicações, e aí especificamente as próprias medicações que são utilizadas para tratar, no tratamento tradicional da doença de Alzheimer, que causam as alucinações. Então, memantina, né? Me fugiu o nome agora. Mas todas as 4 medicações que nós utilizamos para tratar a doença de Alzheimer podem causar as alucinações. Então, é por isso e por outros fatores também que muitos idosos com Alzheimer não se adaptam a essas medicações, né? Alguns podem desenvolver problemas no coração, inclusive quem já tem problemas no coração não deve utilizar determinadas medicações para a doença de Alzheimer, e muitos têm essa questão da alucinação piorada, agravada por conta da medicação que se utiliza para a doença de Alzheimer, tá? Então, assim, se o idoso que você cuida está apresentando alucinação, pode ser por conta da própria medicação que é utilizada para tratar a doença, tá? Quero dar uma boa noite para Antônia, Exanir, Elara, também Maria Inês, sejam todos bem-vindos, tá? Então, vamos lá. Medicação pode ser a causa, tá? E lembrando também, os psicóticos, antipsicóticos que são utilizados para tratar as alucinações, eles podem ter como resultado o AVC. Então, por isso que é importante você prestar atenção nas orientações que eu vou te dar, nas dicas que eu vou te dar sobre essa questão de como você lidar, porque é melhor você aprender a lidar com as dicas que eu vou te oferecer do que você recorrer à medicação. Porque a medicação pode levar o idoso a ter um AVC, pode levar o idoso inclusive a morte, tá? Então, pense nisso antes de recorrer direto à medicação, tá bom? Outros fatores que podem causar alucinação também. Desidratação. Então, por isso que é importante você sempre oferecer água para o idoso. Eu tenho vídeo no canal do YouTube, aqui no Facebook também, onde eu falo sobre essa questão, o idoso que não quer beber água, de que forma você pode oferecer, porque desidratação causa alucinação. Dores, o idoso quando está com muita dor, né? E aí não só na doença de Alzheimer, mas, por exemplo, o idoso quando ele está com câncer ou com alguma outra doença que causa muita dor, ele vai ter alucinação. Então, o idoso com Alzheimer talvez esteja com uma infecção urinária, que também é um dos fatores que causa alucinação. Uma infecção urinária, uma infecção intestinal, uma pneumonia, tudo isso pode resultar em alucinação, tá? E também o uso de álcool, porque tem muitos idosos que já bebiam e aí fase inicial, fase intermediária, continuam utilizando o álcool. E aí isso pode ser fator que pode gerar alucinação, tá bom? Gente, eu vou só deixar para responder todas as questões ao final, tá bom, Claudinha? Depois eu volto e respondo as questões de vocês, tá? Só pra gente já adiantar as dicas. Fechou as dicas, eu volto, vou lendo no celular as questões, né? E vou respondendo sem problema nenhum. Peço a você que ainda não compartilhou, que ainda não curtiu, compartilhe. Deixa eu até atualizar aqui no computador, tá? Compartilhe, porque essa semana é uma semana muito especial. No Brasil, nós temos mais de 3 milhões de pessoas idosas com a doença de Alzheimer e, portanto, mais de 3 milhões de cuidadores que, em sua maioria, não entendem nada sobre a doença. Então, é muito importante que você me ajude compartilhando, tá? Então, lembrando, não tenha medo, tá? Tenha cuidado com a questão da medicação, observe se esse idoso não está com desidratação, com dores, se não está utilizando álcool e se ele não está com algum tipo de infecção, tá? Porque isso pode piorar o quadro. Então vamos lá, o idoso apresenta alucinação. Gente, quando intervir? Nem sempre você vai intervir. Você só vai intervir, eu botei uma interrogação aqui bem grande, quando intervir, porque a gente pensa que o idoso está ouvindo coisa, está vendo coisa, a gente tem que intervir. Não.
Você só vai intervir se isso estiver causando angústia no idoso, se estiver fazendo mal para o idoso, se ele estiver sentindo medo, estiver angustiado, né, estiver se sentindo inseguro, aí você vai intervir. Se você percebe que ele ouve, escuta coisas, de repente conversa com uma pessoa que já morreu, entre aspas, né? Ou vê um amigo, vê alguém diferente, mas isso não causa nenhum transtorno para o idoso, ele continua bem, você não precisa intervir, tá bom? Deixa ele conversar, deixa ele... Não importa, se ele está bem, deixa ele conversar, entra na dele, conversa também. Você só vai intervir se isso causa angústia para o idoso, tá bom? Decore isso, tá? E aí eu vou seguir com as dicas para vocês, tá bom? Primeiro ponto, gente, primeira dica. Quando o idoso com Alzheimer, ele diz para você que ele está vendo ou ouvindo alguma coisa, você não deve contradizer. Essa é a principal dica, porque a pior coisa que um cuidador faz é ficar debatendo com o idoso, dizendo que aquela pessoa não está ali, dizendo que não está vendo nada. Isso é terrível. Entenda que você não está vendo, mas para ele é real. Então imagine assim, que você está vendo, sei lá, você está vendo uma barata agora, e aí eu fico teimando com você que essa barata não existe. Se coloca no lugar dessa pessoa, o cérebro dela está sofrendo transformações, a percepção dela, as percepções estão alteradas e ela está vendo. Ela está vendo. Então, assim, quanto mais você debate, quanto mais você insiste que aquela pessoa não está ali, que aquele barulho não está ali, pior é. Então, assim, não contradiga, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, agir com naturalidade, gente. Se você percebe que ele está vendo, ouvindo alguma coisa, né? Isso está trazendo alguma angústia, haja com naturalidade, tente levar na brincadeira, principalmente se não estiver trazendo nenhuma angústia para o idoso, leve na brincadeira, tá? Converse também com a pessoa que ele está conversando. Às vezes o idoso segura, por exemplo, uma almofada, ele vê aquilo ali como um animal, ele segura no colo, ele segura uma boneca, ele pensa que é um bebê. Então, assim, age com naturalidade, finge que aquela pessoa, que aquele animal está por ali, se não está causando transtorno para o idoso, sempre na naturalidade. Se estiver causando alguma angústia para ele, você também vai agir de forma natural. E aí eu vou te dar as outras dicas que você vai utilizar mais na frente, né? Para dizer que você está expulsando aquele animal, que você está mandando aquela pessoa embora. Eu vou falar mais na frente sobre isso. Mas ele viu ali, ele está vendo alguém, ele está ouvindo o barulho, não está causando nenhum transtorno, age naturalmente como se aquilo estivesse acontecendo sem problema nenhum, tá? Terceiro ponto, tá causando problema, tá causando angústia? Distraia o idoso. Muitas vezes o idoso diz pra você assim: ah, eu tô vendo um macaco ali na janela. Melhor coisa que você pode fazer, olha, vamos ali na sala ver a televisão, ver a novela que tá passando, se ele gosta, não sei. Ou vamos jogar aquele jogo que você gosta, ou vamos lá no mercado, vamos dar uma volta. Qualquer coisa que você fale, né, que chame mais a atenção do idoso, vai fazer ele esquecer essas alucinações, vai fazer ele esquecer essa pessoa que ele está vendo, esse animal que ele está vendo ali. Então é algo que eu sempre digo, o principal ponto para você aprender a cuidar de idosos que têm a doença de Alzheimer é você saber utilizar a distração e você saber também ter criatividade com as situações. Porque muitas das dicas que eu vou dar aqui para vocês, vocês vão ter que adaptar. Pode ser que algumas não sirvam por caso específico do idoso que você cuida, mas você tem que utilizar de criatividade sempre. E a distração é algo que é primordial, porque a memória dele, como a gente sempre sabe, né? A primeira memória que ele já perde logo é a memória recente. Então, assim, ele tá vendo uma barata ali, mas rapidamente ele pode se esquecer disso se você convidar esse idoso para fazer uma outra coisa, especialmente se for uma coisa que ele gosta, né? Se você puxar uma conversa com ele que seja mais atrativa, se você chamar ele para fazer uma atividade que ele fique feliz, ele vai esquecer aquele animal, ele vai esquecer aquela pessoa rapidamente. Então, assim, aprenda, faça esse teste de utilizar a distração, porque é muito importante, vai te ajudar bastante a lidar com isso, tá? O quarto ponto é você ter empatia, gente. Se você percebe que esse idoso está com medo, a primeira coisa que você tem que fazer é demonstrar empatia. Ao invés de você falar que não está acontecendo nada e fingir que não está acontecendo nada, você pode ser mais empático com esse idoso, mostrar que você está ao lado dele, mostrar que você entende que ele está com medo. Você pode, inclusive, falar isso para ele, né?
falar para o idoso que você entende que ele está com medo, que você entende que ele está inseguro, mas que você está ali ao lado dele. Se ele olha nos seus olhos, se ele vê a sua postura, ele percebe que você está sendo empático, ao invés de ficar zombando, né? Que muitos familiares às vezes fazem isso, zombam, ou às vezes ficam rindo do idoso que está apresentando alucinação, ou às vezes tem criança dentro de casa, ao invés de explicar para essa criança que essa alucinação é uma consequência da doença, deixa que as crianças fiquem rindo, que os vizinhos riam. Isso é péssimo. O idoso ele precisa perceber que se ele está com medo, você está ali sendo empático, você está ali ajudando e ele vai se sentir mais seguro assim. Então tenha empatia também nessa situação, tá bom? E aí, quinta dica, tá? Serão 8 dicas. Quinta dica, expulse, como eu falei para você, está causando angústia para o idoso, expulse aquela pessoa. Tá, Juliana, mas não existe essa pessoa, não existe esse animal, não importa, não existe para você, mas para ele existe. Então, só o fato de você fingir que está falando com essa pessoa, que para ele está desagradável, ele está vendo essa pessoa ali, está desagradável, está trazendo uma angústia para ele, uma insegurança. Você pode simplesmente falar para ele que você está expulsando aquela pessoa, você abre a porta da sua casa e fala, pronto, agora eu tranquei a porta, fulano já foi embora. Gente, acabou. É incrível como que isso funciona. Eu sei que é estranho para você, né? Muitas vezes é estranho para o cuidador lidar com essa situação, fingir que tem alguém ali, mas funciona muito bem para o idoso esse ato de você às vezes brigar com essa pessoa, dizer que está mandando essa pessoa embora, porque ele está vendo e a hora que você fala que aquela pessoa está indo embora, ele vê aquela pessoa indo embora também, tá bom? Então por isso que eu botei expulsar a pessoa, botei aspas, né? Porque, na verdade, a pessoa não existe pra gente, mas existe para o idoso, tá? Sexto ponto, matar o animal. Então, assim, se o idoso está vendo um jacaré, está vendo uma barata, está vendo um rato, às vezes o fato de você pegar um sapato, entendeu? Pegar um sapato, pum, na parede, matei a barata, né? Pegar uma vassoura, bater no chão e fingir que está matando aquele animal, que está botando para debaixo da cama, que está jogando para a rua. Só o ato de você fazer isso induz ele a ver de fato você matando aquele animal. E isso vai trazer mais tranquilidade para ele. Então ele está com medo de um animal? Mate o animal. Se ele não está com medo, deixa ele brincar com esse animal inexistente, lembrando sempre que para ele esse animal existe, tá? E aí, sétimo ponto, super importante. Transmita segurança para o idoso. Se você percebe que ele está com medo, que ele está angustiado, sempre falo com vocês, é o mesmo ponto, né? Da questão da agressividade. Você precisa transmitir segurança. Falar para o idoso que você está ali, que você vai resolver aquela situação, que você vai matar aquele animal, que você vai expulsar aquela pessoa, que aquela pessoa não vai voltar. Lembrando sempre que é de frase em frase. Frase simples, tá? Nunca complexifique frases grandes, falas longas, porque ele não vai entender. Então, às vezes, você segurar na mão do idoso, demonstrar um olhar afetuoso e falar para ele que você está ao lado dele, tá? Passar essa segurança já vai trazer tranquilidade. Se for um idoso, especialmente numa fase mais avançada, às vezes você botar no colo mesmo, sabe? Igual a gente faz com criança, botar no colo, fazer carinho, passar essa segurança, já vai fazer com que ele perca esse medo, tá? E aí, por último, que é algo que piora o problema que você tem que evitar. Quando o idoso está tendo alucinação, que você começa a conversar com outra pessoa, sussurrando, falando em voz baixa, isso traz mais desconfiança para o idoso e faz com que ele veja mais ainda, com que ele pense ainda mais que algo está acontecendo. Então, evite sussurrar, tá? Falar baixinho, ou às vezes reclamar, coisa que muito cuidador faz, porque ele vê isso, ele não entende o que você está falando e ele interpreta que ele está numa situação de insegurança. Então, ele fica mais desconfiado, tá? Então, essas são as 8 principais dicas para você lidar com a alucinação. E aí, deixa eu só passar aqui a folhinha. Ainda tô aprendendo, gente, lidar com... Então, lembrando sempre, tá? Quando que a gente vai interagir nesses casos? A gente vai interagir quando estiver trazendo angústia. Quando não estiver trazendo angústia, você vai deixar o idoso conversar com as pessoas, você vai deixar o idoso conversar com os animais, não importa se não existem essas pessoas, se não existem esses animais. Se não traz angústia para ele, deixa ele conversar. Às vezes o fato desse idoso ver a mãe, né? Às vezes vê a mãe que já morreu há muitos anos, vê um irmão, vê um pai,
e conversa, traz conforto para ele, porque ele imagina que essa pessoa está viva. Quando você vira para ele e fala, ó, fulano já está morto, né? Fulano já morreu há muito tempo, isso traz mais angústia. Então, assim, é uma alucinação, ele está vendo uma pessoa que não existe? Está, mas talvez esteja trazendo tranquilidade. Então, nesse caso, você não vai intervir, você vai deixar ele interagir, ele conversar, não tem problema nenhum. E pare de imaginar que ele está vendo espírito, né? De colocar isso, como eu falei no início da live, como uma questão religiosa, porque não é, tá bom? Deixa eu ver se tem mais. Bom, sobre alucinação é isso. E aí, deixa eu pegar aqui as mensagens de vocês. Deixa eu ver se tem dúvida. Gente, quem tiver dúvida aí já pode colocar, tá? Que eu vou responder. Jean, quero dar uma boa noite pro Jean. De Jesus também, que bom que você tá aqui. Glaciete, Sandra, Cleonice Pimentel também, Eliane. Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Quem mais tiver dúvidas aí pode colocar. Eu lembro que alguém colocou uma dúvida, gente. Quem colocou, só copia a mensagem, repete de novo, que vai entrar aqui no meu celular, tá? Para eu poder ler a sua mensagem. Porque senão ao vivo aqui, eu não consigo voltar. Eu preciso que você coloque novamente a mensagem, tá? Então, lembrando sempre, gente, tenha tranquilidade com essa situação. É uma situação que dá para levar. Lembre-se que é muito mais complicado quando esse idoso ele chega numa fase avançada da doença de Alzheimer. Aí vai complicar de fato. Não vai ter retorno, essa pessoa não vai falar, não vai se comunicar, tá? Vai estar caminhando para a morte. Então, assim, sei que é cansativo, sei que é. Mas, assim, essa pessoa ainda está ali ao seu lado, ainda tem bons anos de vida à frente quando ela está geralmente nessa fase, tá? Lembre-se que coisas piores vão vir. Então, isso aqui no dia a dia dá pra gente aprender a lidar se a gente tirar alguns estigmas, né? Se a gente acabar com alguns preconceitos como essa questão religiosa e entender que é a doença mesmo, né? E passar a segurança sempre pro idoso, como eu digo pra vocês. Eliane tá botando valeriana e passiflora, mas eu não entendi a pergunta. Eliane, você pode colocar a pergunta de novo para mim? Dá uma boa noite para Clei, uma boa noite para Neilma também, seja bem-vinda, Neilma, minha amiga. À noite se alimentar pode ter alucinações? Então, Glaciete, geralmente a alimentação não é a causa, né? Geralmente o que acontece com o idoso, por exemplo, um idoso que tem diabetes, como eu respondi a uma outra colega, e a glicose dele cai, né, às vezes porque a dosagem de alimentação de medicação está maior do que a necessidade dele. E aí o que acontece? Se ele não sai comendo igual um glutão, a glicose vai cair. Então o ideal, quando começa a cair a glicose lá embaixo, é voltar no médico para que ele diminua a quantidade de medicação e não aumentar a quantidade de alimentação. Mas quando não há esse balanço, a hipoglicemia, ou seja, o açúcar ir lá embaixo é que vai apresentar alucinação. E não o fato do idoso se alimentar demais, tá bom? Geralmente não é o fato. Mas lembrando sempre, gente, como eu falei para vocês, tanto para gente quanto para o idoso com Alzheimer ou não ter uma qualidade do sono, a alimentação deve ser oferecida para ele 3 horas antes dele dormir, tá? Nunca alimentação na hora que ele vai comer, na hora que ele vai dormir, porque isso pode trazer não só para ele como para a gente, trazer sonhos pesados, trazer dificuldades aí ao longo da noite, então não é indicado a alimentação próxima à hora de dormir, tá? A Eliane tá falando que a moça perguntou. Então, Eliane, não tô conseguindo puxar aqui, tá? Não tô conseguindo. Tá. Cláudia Eugênia. Se a alucinação causar nervosismo ao idoso, ele agride outra pessoa. Como proceder para que ele não fique chateado com quem lhe chamou a atenção? Então, Cláudia, nesse caso, não tem outra forma. Quando o idoso está muito agressivo, né? Eu tenho vídeos aqui também falando sobre a questão da agressividade, inclusive há 2 semanas atrás, né, eu falei sobre isso, como você acalmar o idoso. Mas, às vezes, em determinadas situações, é necessário você ter uma postura mais firme. Falei sobre isso também no vídeo, tá? Ele vai ficar chateado naquela hora, mas vai passar.
Lembre-se sempre que a memória recente dele ele vai perdendo. Então ele ficou chateado com você agora, daqui a pouco ele vai esquecer que você chamou atenção. Então não se preocupe, tenha uma postura firme para ele não te agredir, nem agredir essa outra pessoa. Assista a live que eu falo também sobre formas de você lidar com a agressividade e tenha tranquilidade nesse momento, porque você vai ter que chamar atenção mesmo. Porque senão às vezes ele pode inclusive agredir fisicamente essa outra pessoa e te agredir. Então assista o vídeo lá sobre a agressividade, mas não tem esse peso na consciência de ter que chamar atenção e nem de ficar imaginando que ele vai ficar se lembrando disso, porque ele vai esquecer, tá? A Lourdes está falando que é difícil, né? Tem filhos que não ajudam, é verdade. Tem filhos que às vezes pagam cuidadores e não procuram entender mais sobre a doença. E aí o cuidador entende, cuida da melhor forma, o filho vai lá e estraga porque não sabe nada sobre. Então por isso que eu sempre digo, gente, compartilhe, vamos levar vídeo, vamos levar informação, porque as pessoas não sabem como lidar. E muitas vezes o médico só dá o diagnóstico, mas não explica como lidar com o dia a dia. Então complica, né? Complica demais, tá? Deixa eu ver, Eliane... Ah, tá. A Antônia tá pedindo para eu falar sobre comprimidos de valeriana e passiflora, tá? Esses são comprimidos para ajudar a gente a dormir, para ajudar a gente a acalmar, a lidar com o estresse. Pode ser utilizado também no idoso com Alzheimer? Pode. Não é medicação, é suplementação, né? São ervas que são utilizadas para acalmar. Inclusive, assim, antes de você pedir ao médico, né, para passar uma medicação tarja preta, tente a valeriana com passiflora, porque isso vai ajudar o idoso a dormir, tá? Quanto mais esse idoso usa tarja preta, pior, mais a doença vai avançar. Então, assim, se ele não consegue dormir com suplementação, com a higiene do sono que eu já expliquei pra vocês, tudo bem, vai ter que procurar um médico, porque senão você também vai ficar acordado 24 horas por dia, não tem como, tá? Mas tente antes de ir para uma medicação tarja preta testar essa suplementação, tá bom? A Fátima tá me falando, deixa eu ver. Falou que a mãe dela tá gripada. Deixa eu ver. Fátima, não entendi direitinho, mas depois eu respondo, tá? O paciente se lembra de um surto que teve à noite? Geralmente não lembra. Maria, não lembra, porque a memória recente dele ele perde. Então, por isso que eu falo pra vocês nunca podem levar para o pessoal o que acontece. Porque ele faz, porque ele tá com medo, porque ele se sente inseguro, porque ele tá vendo coisas, porque ele tá vendo pessoas, mas depois ele se esquece do que aconteceu. Então, assim, às vezes você fica chateado, você leva a mágoa da situação por uma pessoa que não tem culpa do que está acontecendo. Sempre se lembre disso. A principal vítima é ele, tá? Você também é vítima? Você sofre as consequências. Mas ele já está doente, se estiver numa fase avançada, já está condenado, entre aspas. Então, assim, não leve pro pessoal. Ele não vai se lembrar, provavelmente não vai se lembrar, tá? A Nilda falou que perdeu o começo, sem problema não, Nilda. Assim que acabar, você volta e assiste até esse momento agora dos 20 e tantos minutos, né? Tá bom? E depois vai ficar disponível no YouTube também. Eliane perguntou se valeriana e passiflora vicia. Não vicia, tá? São componentes naturais, fica tranquila que não vai viciar. Lourdes Silva tá falando que é esclarecedor, né? Medicação para dormir acelera a demência, acelera. Já tem estudos que falam sobre isso. Inclusive, quem não tem demência e utiliza medicamento tarja preta, ele tem maiores possibilidades de ter demência, inclusive doença de Alzheimer, tá? E se o idoso tem Alzheimer e ele utiliza principalmente sem necessidade, lembrando sempre isso, gente. Qualquer situação com idoso com Alzheimer, a gente tenta lidar com as dicas que a gente tem, utilizar a criatividade, utilizar a distração. Não deu certo, o idoso continua agressivo, continua com uma alucinação, com angústia, com muito medo, não tá dando para segurar com as dicas, aí vai ter que utilizar a medicação. Mas a medicação tarja preta sempre em último caso, tá? Já tem estudos falando que essas medicações podem acelerar, sim, a demência. Então, a gente tem que ter cuidado. Só utilizar se tiver necessidade. Tem necessidade, não tem jeito. Às vezes o idoso fica muito agressivo, você pode fazer tudo o que eu tô falando, que muitas vezes não vai dar certo. Mas são poucos casos, tá? Na maioria dos casos, você consegue lidar trabalhando com essas dicas que eu estou oferecendo para vocês, tá? Lúcio tá falando que gostou do meu penteado. Que bom, Lúcio. Tô inovando aí também no penteado, né, gente?
Tem que dar uma mudada, né? Deixa eu ver. Boa noite, João Gomes. Seja bem-vindo. Maria José, que bom que você gostou. Bom, gente, quem tiver mais dúvidas, eu peço que vocês segurem só 5 minutinhos, tá? Para eu falar para vocês sobre o livro, tá bom? Como eu coloquei ao longo dessa semana, nesse mês, e aí foi até algo meio que coincidência, coisa divina, né? Eu consegui preparar esse livro e caiu no mês de setembro, na última semana, que é a semana da nossa live, a semana de conscientização. Então, assim, eu estou lançando um livro que ele se chama Doença de Alzheimer, no qual você vai aprender, são 105 perguntas e respostas sobre prevenção, sobre tratamento e sobre cuidado ao idoso que tem a doença. Então, assim, se você é familiar do idoso ou não é familiar de idoso que tem a doença de Alzheimer, quer aprender como prevenir, quer aprender qual tipo de alimentação você tem que usar, qual você não deve usar, quais são as suplementações, porque nesse livro eu também coloquei quais são as suplementações, inclusive as dosagens de suplementação que você deve utilizar para prevenir a doença, quais são os tipos de exercícios, o cuidado com os exercícios, de que forma você pode fazer os exercícios passo a passo. Quem me conhece sabe que comigo tudo é passo a passo, né? Dicas, linguagem simples, né? E tudo assim, passo a passo, para que você que é cuidador possa prevenir, possa aprender, tá? E você que é profissional também possa utilizar esse material para suas aulas, para o seu curso de formação de cuidadores de idosos. Então, eu tenho uma parte desse livro em que eu explico sobre a doença de Alzheimer, o que é, com base nas pesquisas científicas atuais, né? Porque a gente sabe que a maioria do que se fala sobre doença de Alzheimer, infelizmente, é balela, tá? A gente tem pesquisas atuais. Hoje, quem me acompanha já sabe que a doença de Alzheimer não é uma doença, são 3 subtipos. Então, assim, quem adquirir esse livro digital vai aprender quais são esses 3 subtipos, vai aprender o que deve fazer para evitar a doença bem detalhado, tá? Deixa eu voltar aqui que as meninas estão colocando mensagem aqui, gente. O celular aqui apagou. Deixa eu voltar aqui. Bom, e aí vocês vão aprender todas as dicas sobre como prevenir, tá? Deixa eu primeiro voltar aqui que eu já fui falando, né? Então, o novo livro é para quem, gente? Para você que é idoso, quer aprender como prevenir a doença, cuida de alguém que tem a doença, esse livro é para você. Você que é familiar, por quê, gente? Eu trabalho há mais de 10 anos, eu já trabalhei com curso de formação de cuidadores de idosos, de cuidadores de idosos que têm doença de Alzheimer, já coordenei dentro da universidade, trabalho em um hospital com isso. Então, assim, eu percebo a angústia do cuidador, não saber lidar com a questão do banho, não saber lidar com a questão da alimentação, da sexualidade, da agressividade, do uso de medicação, para que serve a medicação, o que é esperado, quais são os riscos, em que caso essas medicações não podem ser utilizadas, porque vocês precisam aprender isso. Muitas vezes são prescritas medicações que o idoso não pode utilizar. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das medicações, então só temos 4, né? Mas alguns deles não podem ser utilizados por idosos que têm problemas no coração, por exemplo. E tudo isso eu falo também nessa apostila. Quais são as medicações que existem hoje? Em que casos essas medicações podem ser utilizadas? Quais são os efeitos colaterais dessas medicações? Para que você saiba em que momento você deve procurar o médico, porque talvez o idoso que você cuida não possa usar essa medicação, né? Então, você que é familiar, você que é cuidador, precisa ter esse livro. Você que é profissional e tanto trabalha com o idoso quanto com o cuidador, você precisa saber orientar o cuidador. Como eu falei, são 3 milhões de idosos com a doença de Alzheimer, pelo menos 3 milhões de cuidadores. Geralmente é uma pessoa só. Uma pessoa que não entende, que não sabe nada sobre a doença de Alzheimer. Muitas vezes sofre estresse para lidar com a agressividade, para lidar com a alucinação, para lidar com delírios, porque não sabe como lidar. Então, você que é profissional vai ter nesse material também uma base para você formar cuidadores. E aí, lembrando sempre para vocês, gente, tudo que eu faço, né, não só nas lives, como todos os meus materiais escritos, vocês que já têm, né, vocês sabem que tudo em linguagem simples, o que não desqualifica. Na verdade, eu já li inúmeros livros, principalmente pesquisas atuais. Então, o que eu trago para vocês não é nada antiquado, nada antigo. Tudo que eu trago para vocês é novidade, é conhecimento científico, mas com linguagem simples, que é o que a maioria dos profissionais não sabem fazer, tá? E aí, então, você que é idoso, é familiar, é cuidador, é profissional, esse livro é para você,
Na verdade, como eu digo assim, gente, é um verdadeiro manual. Por quê? Todas as perguntas que eu recebi até hoje, nos cursos de cuidadores de idosos, né, dentro da universidade, nas aulas de graduação, de pós-graduação, eu acho que a maioria de vocês sabe que eu coordenei pós-graduação em gerontologia. Hoje parei por conta do trabalho que eu faço com vocês na internet, porque o tempo que eu tenho para fazer esse trabalho é à noite, né? E durante o dia eu tenho meu vínculo formal de trabalho. Então, todas as perguntas eu cataloguei nesse livro, tá? Então, o que é o conteúdo? O que tem? Prevenção, como prevenir? Como eu falei, alimentação, suplementação, qual a suplementação que você precisa utilizar e as dosagens, o que você deve comer, o que você não deve comer, o que você deve evitar, tem tudo em tabela nesse livro. Exercício, quais são os melhores exercícios para prevenir Alzheimer, comprovados em pesquisas científicas, como você fazer exercício, porque muita gente fala assim, olha, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que aliviar o estresse, você tem que fazer exercício, mas não te explicam como. E nesse livro eu te explico passo a passo, tá? Como controlar o estresse, passo a passo de atividades que você pode fazer para controlar o estresse, como lidar com o sono, ter qualidade do sono, dicas passo a passo também. E aí, dica para o dia a dia, né? Todas as perguntas que os cuidadores me fazem. Ah, o idoso não quer tomar banho, o que eu faço? O idoso quer tomar banho toda hora, o idoso quer comer toda hora, quer comer pouco. Que tipo de exercício que eu posso fazer para ajudá-lo a viver mais tempo, né? E a diminuir essa aceleração no processo de demência? Quais são os tipos de exercício físico? Que cuidado eu devo ter antes de realizar exercício físico com esse idoso? Sexualidade, agressividade, alucinação, delírio, todas as perguntas que vocês imaginarem tem. Ah, o idoso pode participar de atividade em grupo? Tem. O idoso pode ter vida sexual? Tudo que vocês me perguntam aqui tem nesse livro, tá? Também falo nesse livro sobre as 4 fases, tá? Tem lá as tabelinhas com as 4 fases, quais são as características de cada fase, como você lidar com cada fase da doença também em perguntas. O legal, assim, gente, que eu fiz, ao invés de fazer um texto, eu fiz perguntas e respostas, porque a dúvida que você tem, você vai lá e vê a resposta direto na dúvida que você tem. Então, é um manual para você ter no dia a dia, para você ficar consultando, tá? Falo também, como eu digo para vocês, sobre a questão das medicações, tá? Que tipo de medicação que você pode... que tipo de medicação, não. Quais são as medicações, o nome das medicações que são indicadas para cada fase da doença, né? Quais são as contraindicações, que situações não se deve usar essas medicações, que situações devem ser suspendidas, né? Quais são os efeitos colaterais, então tudo isso, muito mais tem. Então você que cuida, você que é profissional, familiar, tem que ter esse livro, tá? E aí, assim, como estamos no mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer, né? O que eu fiz, gente? Primeiro, por isso que eu pedi para vocês terem caneta, não só para anotar as dicas, mas para anotar também um cupom. Porque assim, até sexta-feira, eu estava desde semana passada tentando publicar a questão desse livro, e aí tem tudo, página de vendas que tem que configurar, tem que acertar com o dono de página, enfim. A gente conseguiu um desconto por ser a semana de mês de Alzheimer, a gente está fechando agora, o cupom de desconto de 10%. Então, quem quiser adquirir, anota aí, pega caneta e papel. O cupom de desconto é super fã. Depois de terminar a live, eu vou colocar o link para quem quer adquirir a apostila. E aí vai ter lá cupom de desconto. Você vai escrever super fã. Aí você vai receber 10% de desconto, tá? É isso até sexta-feira. É o que a gente consegue para dar o 10% de desconto. Tem os bônus também. Muita gente aqui sabe que eu fiz o curso SOS Alzheimer. Não abri mais vagas, não temos disponibilidade no momento, tá? Mas quem adquirir esse livro vai poder ter acesso também às 5 videoaulas do curso SOS Alzheimer. Então, você vai comprar o livro e vai assistir ainda 5 videoaulas do curso SOS Alzheimer. Também vai ganhar as 2 apostilas do curso SOS Alzheimer, tá? Lembrando que o curso foi R$ 197,00, então vai sair de graça as aulas para você. As apostilas também a gente estava vendendo por R$ 49,90, né? A Glaciete, inclusive, comprou e outras pessoas. E você vai ganhar também gratuitamente. Então, só aqui R$200, né? Só aqui mais R$ 49,00 e de graça. E aí também a gente tem uma comunidade que a gente criou que é exclusiva para quem está comprando esse livro. Por quê? Todas as perguntas que eu recebi até hoje eu respondi nesse livro. Pode ser que surjam outras. Então você vai ter esse espaço nessa comunidade comigo, com minha equipe, com todos que adquirirem esse livro
para poder tirar todas as dúvidas que surgirem. Aí essa comunidade é infinita, não tem data para terminar, tá bom? Então você vai ganhar 5 vídeos, 2 apostilas e um material exclusivo. Mas o principal que eu quero falar para vocês, fechando aqui, tá, gente? A garantia de 30 dias. Então, assim, comprou hoje, você tem 30 dias para ler. Ah, não gostei. Você pode mandar uma mensagem por aqui, mandar uma mensagem pelo Instagram, mandar uma mensagem para o celular da minha equipe. Você só basta falar assim, quero meu dinheiro de volta, ponto. Ninguém vai te perguntar, por que você quer, você não gostou, não. Meu nome é fulano, comprei o livro e quero meu dinheiro de volta. Você tem 30 dias para fazer isso, nós vamos te devolver no mesmo dia, tá? Você pode ficar tranquila, comprou, não gostou, a gente devolve na hora. Então, o primeiro ponto é garantia. E por último, você vai poder parcelar em 5 vezes esse livro, tá? Respondendo aqui a pergunta, 5 vezes, gente, para quem for me perguntar sobre o preço, não sei se alguém perguntou, com 10% de desconto, total não lembro, mas parcelando em 5 vezes, eu acho que vai dar 5 vezes de R$20, sem o desconto. Com o desconto, deve dar 5 vezes R$18, alguma coisa assim, tá? Até sexta-feira. Então, é um valor que por mês R$18 não faz grande diferença para você, mas esse manual vai te ajudar muito na sua vida, tá? E aí, fechando do livro, vou responder perguntas se vocês tiverem sobre a live, sobre o livro, tranquilo, vou responder. Mas só fechando aqui, terminando a live, eu vou colocar o link de compra. Quem estiver interessado ou quiser compartilhar com outras pessoas, passe o cupom de desconto, lembrando que é só até sexta-feira, tá bom? Então é isso. Deixa eu responder. Gente, quem tiver perguntas aqui sobre o conteúdo de hoje, pode perguntar que eu vou responder, ficar aqui até a hora que vocês quiserem. Lembrando que a gente tem live amanhã, a gente tem live quinta-feira, a gente tem live sexta-feira, sempre às 20 horas, sobre doença de Alzheimer, tá? Glaciete, obrigada, falou que eu tô linda. Camila, que bom. Gente, tenho certeza que vocês vão gostar do livro, né? Como eu falei pra vocês, tem garantia de 30 dias, então comprou, não gostou, recebe dinheiro de volta. Ninguém tá aqui pra receber o dinheiro de vocês e oferecer um material que não seja agradável, que vocês não gostem, tá? Então tem 30 dias aí. Rita, boa noite. Anabela Fernandes, vende pelo Hotmart. Anabela, eu vou colocar daqui a pouco, terminando a live, eu vou colocar o link, tá? Maria Silva, boa noite. Maria, pode me fazer pergunta no privado, sim, tá? Tranquilamente, você pode mandar por mensagem ou pode mandar pelo 22 999 583839. 22 999 583839, tá? Maria Silva disse que quer comprar, né, Maria? Camila, é em PDF, tá? Por que é em PDF o livro? Vocês vão poder ler pelo celular, ler pelo computador, acho que todo mundo aqui já está adaptado. Ou vocês podem imprimir e encadernar. Por quê? Pra gente publicar um livro desse, colocar em editora é caríssimo, é muito caro. Eu não tenho condições financeiras de fazer isso no momento, né, gente? Espero que em algum momento, né, essas editoras entrem em contato com a gente consiga fazer o livro, mas é um valor muito caro, que se eu tivesse que investir esse valor muito caro, esse livro sairia muito caro para vocês também. Então, a forma que a gente consegue disponibilizar no momento é em PDF, e aí você pode imprimir esse livro, é uma forma de chegar a mais pessoas, né? Se fosse um conteúdo físico, eu poderia investir um valor, poderia ser o preço, poderia ser um valor caro, né? E aí, infelizmente, eu não conseguiria distribuir para muitas pessoas, né? Porque eu não teria como mandar a editora produzir muito. Então, por isso que o material é em PDF, mas vocês conseguem imprimir, podem imprimir 2 páginas, 2 páginas em uma folha, enfim, super tranquilo. É um material muito bom, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E assim, eu fico assim, até emocionada, né? Porque há muito tempo que eu queria oferecer algo. Ofereci o curso SOS Alzheimer, apostila SOS Alzheimer, mas tinha ainda muitas perguntas, muitas coisas que foram chegando. E aí uma forma de conseguir trazer isso para vocês foi em forma desse livro. E aí eu pensei, bom, que forma que eu vou fazer esse livro, né? E aí me veio a intuição, eu sou muito de intuição, né? Me veio de colocar perguntas e respostas. Porque aí é direto no ponto, né? E aí eu coloco lá a pergunta. O idoso não quer tomar banho, como lidar com a situação? O idoso não dorme, o que eu faço? Então, assim, você vai direto no ponto do que você quer e você encontra a resposta na hora. Sem ter que ficar lendo um livro inteiro, procurando, né? Você vai na situação do dia a dia
e encontra a sua resposta ali. E aí no grupo privado também, nesse grupo exclusivo, você vai poder colocar suas perguntas ali quantas vezes você quiser. Eu vou te ajudar, outros cuidadores também vão te ajudar. Lembrando sempre que a gente precisa lidar sempre com criatividade. Então eu vou te dar várias dicas, né? Talvez essa dica funcione mais do que a outra, a gente vai trocando, a gente vai se apoiando. Então assim, vai ser uma comunidade de muito amor, de muito carinho. E hoje eu trago assim para vocês essa novidade assim com muita emoção, né? E inclusive por essa questão de ter concluído esse livro no mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Né? Não foi, era uma ideia minha antiga já e que parece que não fluía. E quando foi nas últimas semanas eu sentei assim e veio, né, inspiração e escrevi, lembrei de todos os casos, né? Fui respondendo, catalogando todas as perguntas que eu recebia e aí veio esse livro, tá? Eu tô super feliz, então quem tiver interesse vai comprar, vai ter um cupom de desconto, né? Super fã, porque é cupom de desconto só quem tá assistindo a live que vai saber que tem esse cupom de desconto, né? Quem não está assistindo não sabe. E quem tá assistindo é porque é super fã, né, gente? Então, utilizou 10% de desconto, divide em 5 vezes, vai dar menos de R$20, R$18, por aí, algo nesse sentido. E você vai ter um manual na sua mão ou no seu celular e computador para você lidar com isso, tá? Camila, muito obrigada. Anabela também. Gente, lembrando, convide as pessoas para a live, tá? A gente tem live amanhã, a gente tem live quarta. Amanhã é quarta, a gente tem quinta, a gente tem sexta. Mês de outubro nós vamos ter um mês inteiro sobre direitos da pessoa idosa, tá? Também quero lembrar isso para vocês. Mês de outubro é o mês do idoso no Brasil. Então a gente vai trabalhar com direitos da pessoa idosa no mês inteiro. Mês de novembro vamos falar, por exemplo, câncer de próstata, que é algo pouco falado, que eu tenho um domínio muito grande do assunto, até por conta do meu esposo, que teve câncer, né? E a gente precisa falar sobre isso. É muito comum também idoso, um homem, por exemplo, ter Alzheimer e ter um câncer de próstata. Então a gente tem que aprender como identificar e como que é o tratamento, tá? De Jesus falou que também quer. Ah, que bom, de Jesus. Bom, gente, então é isso. Eu acho que não tem mais perguntas. Quero agradecer a participação de vocês, quero pedir que vocês compartilhem, entre nessa jornada comigo, me ajude a levar mais informações. Você que está aqui comigo há muito tempo já sabe que eu sempre estou aqui, sempre trazendo informações com muito carinho, com muita atenção. E eu sei que muitos idosos, muitos cuidadores, muitos profissionais de saúde precisam aprender. Lembrando você que é profissional, tá? Esse conteúdo você pode utilizar para o seu curso de formação de cuidadores que tem a doença de Alzheimer. Então, você é técnico de enfermagem, você é assistente social, você é médico, né? É profissional da área de saúde, lida com idosos ou com cuidadores que têm a doença de Alzheimer, adquira o livro, porque do livro você pode criar o seu curso, porque tem tudo sobre a doença, né? Então, você pode utilizar, tá? Lourdes, obrigada aí pela atenção. Então, lembrando, teremos lives a semana inteira, 20 horas, aguardo vocês. Gratidão pela presença de vocês hoje. Depois vou ver a imagem, mas acho que ficou legal, a iluminação ficou até melhor assim, né, gente? Gratidão, então, compartilhem, marque os amigos e me ajude aí nessa jornada, tá bom? Forte abraço para vocês, então, e amanhã a gente se encontra às 20 horas aqui na minha página, tá? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.